E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Essa aula vai ser bem curtinha e bem direta. A gente vai falar de um plugin, de uma funcionalidade, que a gente vem trabalhando desde a primeira aula, mas ainda não houve uma explicação clara do que realmente ele faz. Esse plugin ele é bem modular, ele tem vários módulos dentro dele, e a gente não vai explorar cada um dos módulos, até porque vocês vão ver de acordo ao longo do vídeo que esses módulos são extremamente situacionais, eles dependem muito do que exatamente você quer e o que você está buscando dentro do arquivo. Bom, qual é o nome desse plugin? É o Auto Analyzer. Sempre que a gente carrega um binário para dentro do Ghidra, é feita uma pergunta para a gente, O Ghidra ele vai abrir o programa e é feita uma pergunta, mostrada uma caixa de diálogo para a gente, dizendo que o binário não foi analisado, essa aqui, a caixa no caso, e pergunta se a gente quer analisar esse binário. Bom, antes de mais nada, eu vou clicar não aqui, só para a gente mexer um pouquinho nas opções do Auto Analyzer. Eu vou clicar não aqui, Se a gente vier em editar, opções da ferramenta, lembrando que a ferramenta aqui é o Code Browser e o Auto Analysis é um plugin, assim como todos esses outros aqui. Se a gente vier aqui em Auto Analysis, ele está mostrando aqui, mostrar opções de análise. Ou seja, se a gente deixar isso aqui marcado, vai aparecer sempre que a gente rodar o binário, se a gente carregar o binário, vai aparecer aquela caixa. Se a gente desmarcar e aplicar e tal, ele não vai mostrar e ele vai analisar tudo para a gente automaticamente. Eu vou deixar isso aqui marcado. Beleza, bom, ali eu cliquei em não, ou seja, eu não vou analisar, eu não vou fazer nada. E o que acontece quando eu não faço nada? Só para você olhar logo de cara, eu vou clicar aqui na ponto text, olha o que acontece. A overview, isso aqui, essa barrinha aqui, é a overview, Desmarca aqui, deixa aqui marcado. A overview está uma cor só. Ele está dizendo que são bytes indefinidos. E de fato, se a gente ver aqui no listing, que mostra para a gente o código desassemblado, ele não está mostrando nada. A gente pode dizer que ele está mostrando o que de fato o arquivo que é uma tripa de bytes. O arquivo é simplesmente uma tripa de bytes, bytes consecutivos. E se eles forem interpretados de certa forma, aí sim eles viram alguma coisa, por assim dizer. Isso foi explicado com mais detalhes na aula de arquivos e arquivos binários do Ceres. Se você não viu, dá uma olhada. É explicado com bastante detalhe lá o que de fato são arquivos binários e tudo mais. Bom, aqui não houve o processo de decompilação, E para o Ghidra isso aqui simplesmente é uma tripa de bytes. E para o decompiler também. O decompiler não conseguiu identificar o que é isso. Aqui no caso a gente pode ver que provavelmente são os opcodes, até porque os opcodes em si estão dentro do binário, estão dentro do arquivo. O Ghidra só não conseguiu reconhecer ainda, porque para eles esses bytes estão sendo tratados de forma separada. A gente consegue ver que um opcode, por exemplo, se a gente buscar pela main aqui, ele tem o 55 aqui, esse opcode de pushBP, que é a instrução que tem no início de todas as funções, Então provavelmente essa aqui é a main de fato. E como ele reconhece que isso daqui é a main, Porque é preciso uma análise, para reconhecer que isso aqui é a main. Bom, independente se a gente rodar ou não o Auto Analyzer, o Ghidra faz alguma análise assim que a gente carrega o binário. Uma delas é a análise estática. Se a gente vier aqui, clicar para ver o binário inteiro, a gente consegue ver o cabeçalho do arquivo PE. Ele tem todas as estruturas aqui, os campos, o tipo de dado que tem dentro dele, a explicação. Por quê? Porque o Ghidra conhece o formato PE, assim como o formato ELF e tudo mais, e é feita uma análise estática independente do Auto Analyzer. A gente não precisa especificar, isso aqui já é feito. E justamente pelo fato disso ser feito, a import by name, image import by name, que é a estrutura, é uma rede de estruturas, e cada uma delas tem o nome das funções que o binário está importando, de DLLs específicas. Ela está dentro do cabeçalho, o Ghidra reconhece, o Ghidra traduz para a gente consegue ver o nome das funções. Tanto é que se a gente ver aqui, é que aqui não tem nenhuma função, esse binário não tem nenhuma função do Windows sendo importada. Mas enfim, ele consegue reconhecer o nome das funções para a gente. O que mais ele consegue reconhecer? Se a gente vier em data aqui, que é a seção que tem a tabela de importação, a gente vai ver que o Ghidra reconhece aqui a tabela de endereços, Ele reconhece que isso é um endereço,
ele vê o nome da DLL, porque, mais uma vez, isso está no cabeçalho, o nome da função, mais uma vez, está no cabeçalho, e reconhece que isso aqui é um endereço, né, essa tabela de endereço. E como ele consegue ver isso aqui? Não só pela análise estática, existe um módulo dentro do AutoAnalyzer, que é um módulo que busca por tabelas de endereço, e esse módulo roda independente da execução do AutoAnalyzer como um todo. Se a gente ver no manual aqui, ó, apertar F1, a gente pode vir aqui em Program Annotation, AutoAnalysis. Aqui no caso ele explica cada módulo, né? Aqui, ó, Address Table Analyzer. Ele vai procurar por dados localizações de dados indefinidos para tentar achar possíveis tabelas de endereço. E o que ele define como tabela de endereço? 2 ou mais endereços consecutivos em memória, né? Sequenciais, no caso. Ele vai julgar que isso daí é uma tabela de endereço. E como isso... Mas assim, isso faz parte, é um módulo dentro do AutoAnalyzer. A gente clicou não lá na janela quando ela apareceu. Por que eu consigo ver isso daí, né? Se a gente ver aqui, ó, como iniciado no caso, quando é iniciado isso daqui, né? Quando a gente importa um arquivo ou quando adiciona um arquivo no programa, né? Ou quando a gente roda o AutoAnalyzer. Ou seja, notem que os módulos, eles rodam, alguns no caso, rodam independente se você ativa ou não o AutoAnalyzer. A diferença do AutoAnalyzer é que a gente consegue rodar vários módulos, ou todos, ou pouquíssimos, de acordo com o que você setar, e eles rodam sequencialmente, né? Porque alguns têm mais prioridades do que outros. Por exemplo, o módulo que analisa funções, ele precisa rodar antes do módulo que analisa a stack, né? Porque ele precisa saber o tipo de parâmetro e tudo mais. O módulo de strings tem prioridade baixa e tudo mais, alguns têm prioridade maior que outros, né? Porque precisam rodar antes ou porque não fazem tanta diferença assim. Mas notem que os módulos podem sim rodar independente do AutoAnalyzer como um todo. E é o caso desse Address Table Analyzer. Se a gente vier aqui, ó, em análises, a gente pode setar as opções que a gente quer rodar com o AutoAnalyzer, né? Isso daqui, essa janela aparece se a gente clicar assim, ó. Quer ver? Vou fechar aqui, não salvar. Assim que aparece essa caixa, se a gente clicar assim aqui, ele vai aparecer essa janela pedindo para a gente especificar quais módulos a gente quer rodar. E cada módulo tem a descrição e as opções que a gente pode setar para esse módulo. Por exemplo, aqui ele vai fazer uma outra busca por strings. Ele já faz uma logo de começo, mas aqui ele busca mais. E a gente pode definir, por exemplo, o tamanho mínimo de strings que a gente vai procurar, se essas strings, sei lá, precisam ser terminadas com caractere nulo. Isso é o padrão, no caso. As strings em C, no caso, elas terminam com caractere nulo, né? Então, a gente pode brincar com isso daqui, de acordo com o que você quer. Às vezes quer uma coisa, às vezes não quer outra e tudo mais. Aqui, no caso, ele vai aplicar os tipos de dados que o Ghidra conhece. O Ghidra conhece os tipos padrão de dado, né? Por exemplo, um char, int, long. Ele conhece isso daí. Se a gente não rodar isso daqui, ele vai definir como indefinido a variável. Se a gente aplicar isso daqui, ele vai tentar reconhecer, vai ver quantos bytes de acordo com a arquitetura e tudo mais, e vai dar um tipo para a gente. Então, notem que o Ghidra por si só faz uma análise, mas ainda assim a gente precisa setar mais algumas coisas, precisa modificar algumas coisas, né? Setar algumas coisas para ele fazer uma análise completa, né? Para ele mostrar tudo bem filtrado para a gente. E se a gente souber exatamente o que cada módulo faz, fica mais prático, fica mais fácil, porque a gente vai simplesmente setar o que a gente quer, pedir para analisar, e ele vai ficar bem mais filtrado, não vai ter muita sujeira e tudo mais. Isso é a importância de a gente saber o que os módulos fazem. Outra coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte, ó. Se a gente clicar no ponto text aqui, como foi dito, ele está vendo uma tripla de bytes, né? Aqui ele está dizendo como bytes indefinidos no overview. A gente pode desassemblar isso daqui vindo em análise, né? E pedindo para ele desassemblar. Aqui no caso desse one shot, ele vai rodar um módulo só, né? A gente sabe qual é o módulo, ele vai logo de cara rodar para a gente. Ou a gente pode clicar com o botão direito e vir aqui em desassemblar. Outra coisa que a gente pode fazer também, se a gente clicar em desassemblar aqui, ele vai desassemblar tudo isso, né? Todo o código. Se a gente colocar em restrito, ele vai desassemblar só a linha que a gente marcar. No caso aqui, ó, ele desassemblou só essa linha aqui. Eu vou apertar Ctrl Z para voltar. Eu vou lá na main, só para a gente ver
foi comentado que o 5.5 é o opcode de push-EBP, né, que é o começo de qualquer função que começa com push-EBP. Se a gente clicar aqui, ó, desassemblar restrito, aqui ó, push-EBP, e o decompiler já mostra aqui pra gente o push-EBP, né? Na verdade ele mostra muito mais coisa, ele já mais ou menos entendeu o que é, mesmo a gente não desassemblando, mas ainda assim isso aqui não está completo, né? Falta coisa aqui ainda, por exemplo, a assinatura da main está errada, né? Falta uma análise aqui em cima. Vai estar Ctrl Z de novo. Se eu clicar direito e desassemblar, ele vai desassemblar tudo pra gente, e agora sim ele vai mostrar tudo certinho pra gente. No caso a assinatura ainda está errada, mas enfim. A gente pode mudar isso daqui, né? Botão direito, editar a assinatura da função. A gente pode mudar, a gente já viu isso daí na aula de decompiler. Outra coisa também, se a gente vier em Window, strings definidas, ele mostrou aqui 48 strings encontradas. Essas strings aqui, no caso o nome das funções que foram utilizadas, aqui message box, por exemplo. Essa função foi encontrada, né, porque está no cabeçalho IPE, e todas as strings foram encontradas, mas ele não encontrou todas. Se a gente vier aqui em análise, eu vou desmarcar todas e rodar só de string. E analisar, ele vai mostrar aqui uma barrinha, né, a barrinha aqui embaixo. E agora, 181 ocorrências, né, 181 itens. Ele achou várias outras strings. Strings referência ao GCC, que foi o compilador que a gente usou e tudo mais. Se a gente fizer uma análise completa, ó, vir aqui, restaurar o padrão, ele vai voltar ao padrão do Ghidra, uma análise completa. Ele mostra a barrinha aqui, né, do que ele está rodando, do que ele está analisando para a gente. E depois disso, né, depois que ele finalizar, a gente pode dizer que o programa está completo para analisar, né? Por isso que é legal a gente filtrar aquilo lá. Só que ele só está mostrando que não tem informações de debugging, e tudo bem, não é tão necessário assim. Mas agora o programa pode-se dizer que ele está completo e pronto para ser analisado, né? Então é isso, pessoal. Essa aula vai ser só isso. Ela foi bem direta, bem curtinha, mas acho que vocês entenderam, deu para pegar a ideia geral do AutoAnalyzer e como ele funciona, né, e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, feedback e tudo mais, deixem nos comentários, fala com a gente no Discord ou no nosso portal. Se você curte o nosso trabalho, apoie a gente, mentb.in/apoie. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. E se você não gostou, diga por quê, ou dá o seu dislike, enfim, só diga por quê pra gente melhorar. Muito obrigado e tchau!